O episódio de hoje é para quem já é um pouquinho nerd do Ayurveda e quer entender, pela perspectiva dessa ciência médica, por que a gente cuida do nosso corpo para melhorar a saúde mental. Você curte? Você já maratonou todo aqui esse podcast? Adora aprofundar um pouquinho nos assuntos? Então é isso que a gente vai fazer aqui nesse episódio de hoje, que tá super mega ultra especial, e eu quero compartilhar isso contigo, beleza? Mas antes, você já sabe, tá inscrita aqui no YouTube? Não está inscrita ainda no canal? Se inscreve. Se você acompanha esse podcast pelo Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast. Indica, gente, compartilha, vai, me marca lá nos comentários, põe lá no Instagram, compartilha nos stories, compartilha nos lugares e marca @vangravino, porque assim eu sei que eu tô dialogando com alguém, por favor. Beleza? Bora pra vinheta e vem cá! Seja bem-vinda ao Ayurveda Brasil Podcast por Vangravino. Eu sei que é assunto batido, todo mundo diz por aí, mente e corpo tá conectado, então mexeu em um, mexeu em outro, reequilibrou um, vai incidir no reequilíbrio do outro e assim por diante. Agora, como é que é isso da perspectiva do Ayurveda? É esse o nosso tema aqui hoje do podcast. Eu falei que a gente ia cada vez mais aprofundar um pouquinho nessa perspectiva da mente em relação ao Ayurveda e ao Yoga, e hoje esse podcast está para lá de especial. Então presta atenção aqui, vamos lá. Já vou direto. Hoje é tipo aula, viu, gente? Por isso que eu falei que era para nerd do Ayurveda, não é para gente que não sabe nada, nem entende nada. Eu não vou ficar explicando os conceitos. Se você não sabe, vai maratonar primeiro o podcast, depois volta aqui no episódio para entender. Mas vamos lá, ó. Você já sabe que a gente tem então os nossos humores biológicos, como dizem, né? Ou então os doshas do corpo, eles são Vata, Pitta e Kapha. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu tô irritada, preciso equilibrar Pitta. Mas o dosha que causa irritação de verdade, quem é? É Rajas, porque é um dosha da mente. E aí você também já sabe, então, que tem esses 3 doshas do corpo, que é a teoria tridosha do Ayurveda, e você já sabe também que tem doshas da mente, que são 2, né? Que é Rajas e Tamas, e que os 3 gunas da mente são Rajas, Tamas e Sattva. No Ayurveda, né, a explicação da teoria do Ayurveda é que, assim, para existir tudo que é matéria, antes existe a ação dos trigunas da mente. Então, o Rajas, Sattva e Tamas, eles estão presentes antes de tudo, antes da manifestação até mesmo do nosso corpo físico, eles já estão presentes. Isso é outro tema. Guarda só essa informação, porque isso é essencial para a gente entender a nossa mente, entender essa natureza da mente. Eu já até conversei um pouquinho com você sobre isso, mas é bem legal da gente começar a explorar um pouquinho mais, e é isso que a gente vai entender aqui hoje, um passinho a mais. Mas você pode pensar assim, ó, minha mente está em desequilíbrio, eu já removi a causa do problema, né, Nidana Parivardhana, já tá ok isso, mas agora eu tenho que trabalhar nesse reequilíbrio da mente. Eu então posso olhar para os doshas da mente que estão desequilibrados, Rajas e Tamas, e ponto? Você pode sim, mas é muito interessante a gente sempre pensar nesse todo. E aí tem umas informações muito legais que eu falei que eu ia compartilhar contigo, dos meus professores indianos, na especialização de psiquiatria e psicologia, da perspectiva do Ayurveda que eu tenho cursado, né? O meu professor, um deles diz assim, que se a gente fosse pensar proporcionalmente, assim, quando a gente olha para um desequilíbrio da mente, a gente poderia pensar assim, olha só, ele está falando de um desequilíbrio que começa na mente, tá? Não que começa no corpo. A gente pode pensar que 80% para a gente reequilibrar isso, a gente vai dedicar ao dosha em desequilíbrio da mente. E 20% ao corpo. Por que ele fala isso? Ele está falando isso porque ele diz assim, a gente, no geral, ouve muito falar de Vata, Pitta e Kapha. E tudo a gente começa por aí. Mas ele diz, mas tem alguns casos, quando o desequilíbrio começa pela mente, que você tem que começar a equilibrar a partir dos doshas da mente, que são Rajas e Tamas. E você utiliza Vata, Pitta e Kapha para potencializar esse reequilíbrio. E aí ele fala assim, e aí é muito interessante, porque ele coloca essa questão dizendo assim, olha como isso é importante.
Olha como a gente saber o caminho do desequilíbrio é importante. Olha como a gente diagnosticar, né? Identificar esse caminho do desequilíbrio ou o caminho da doença no nosso corpo incide diretamente no tratamento que a gente está fazendo. Né? Se eu começo pelo dosha da mente ou pelo dosha do corpo. Então essa pergunta já estaria respondida aí, saca? Então é muito legal. E aí outra coisa que é bem interessante é a gente então conseguir relacionar em qual dosha do corpo eu mexo para contribuir com o dosha em desequilíbrio da mente. Então vamos entender. Primeira coisa, se meu desequilíbrio começa de fato pela mente, então de cara eu já vou tentar identificar se é rajas ou se é tamas que estão desequilibrados, qual que está aumentado, qual que está diminuído. E lembre-se que nesse quesito é diferente da ação dos doshas do corpo. Por quê? Aí, ó, é para nerd mesmo. Os doshas do corpo, a gente equilibra, por exemplo, utilizando os gunas dos alimentos. O que são os gunas? As qualidades, não é verdade? Então, a gente vai pensar em alimentos que refrescam, em alimentos que sejam de sabor doce, por exemplo, para pitta dosha desequilibrado. A gente vai pensar em alimentos mais untuosos, olha só, a qualidade, o guna, mais untuosos, em alimentos mais que tenha terra, o elemento terra, para equilibrar vata dosha. A gente vai pensar na astringência de um alimento para equilibrar kapha. Estou dando exemplos aleatórios. No caso da mente, os doshas da mente também são gunas. Oi? Como? Hã? Como assim, Van? Rajas e tamas, eles não são só doshas, eles são gunas. Teoria triguna da mente. Quais são os trigunas? Quais são as três qualidades? Sattva, equilíbrio, rajas, movimento, tamas, inércia, né? Paradinho e assim por diante. Ou seja, a gente está falando de outra forma de equilibrar o corpo. Outra forma de equilibrar a mente. Que não é. O que a gente faz, no geral, no Ayurveda, quando a gente pensa no nosso corpo físico? Pensa aqui no vata de um lado e no kapha dosha de outro lado. Se o vata está aumentado, eu posso utilizar aqui, ó, alimentos e rotina que aumentem kapha dosha para esse aqui diminuir. E vice-versa. Quando a gente está falando de doshas da mente, como eles também são gunas, eu não vou tentar ficar aumentando rajas para tamas, por exemplo, e diminuindo. Eu vou aumentar sattva, eu vou aumentar a capacidade de equilíbrio da mente. Olha que coisa genial. Então, assim, eu não vou ficar pensando em como eu vou deixar minha mente mais tamásica. Eu vou ficar pensando em como eu vou conseguir fazer que minha mente ou saia do modo rajásico e venha para o modo mais sátvico, ou saia do modo tamásico e venha para o modo mais sátvico. Lembrando que o equilíbrio da mente é a relação melhor possível que você terá entre sattva, rajas e tamas. Eu já fiz um episódio sobre isso. O equilíbrio não é uma mente só sátvica. Ela tem que ter os três funcionando ali em harmonia. Que harmonia é essa? A que parte de você, beleza? Beleza, Van. Mas você estava dizendo, você começou esse episódio dizendo que você ia falar sobre como era que os doshas do corpo podem incidir, então, na melhora do nosso equilíbrio mental. Aí sim, lembra que eu falei que cerca de 20%, se o desequilíbrio começa na mente, cerca de 20% a gente pode utilizar os doshas do corpo? Só que esses 20% são bastante impactantes, viu? Não são qualquer coisa. São 20% que vão, plaft, impactar na saúde mental, sim, e aí você consegue fazer um trabalho muito melhor, muito mais potente para o reequilíbrio da mente. Então, por exemplo, ó, quando a gente pensa no desequilíbrio de rajas, que é um dosha da mente, que está ligado a quê? A ideia do movimento, a ideia da raiva, de tudo aquilo que queima, tudo aquilo que é ansiedade. Isso está ligado a quê? Vata e pitta, não é? Então, se eu tenho muita ansiedade, pouca raiva, eu já sei que eu estou mais vateada, entre aspas, bem entre aspas, esse vateado. Eu sei que eu estou mais com um desequilíbrio em vata, no caso do corpo, do que em pitta. Então, eu vou cuidar de vata para que
esse cuidado de Vata incida no tratamento que eu estou fazendo para a mente também. Então a gente vai pensar no todo. Se eu tô com muita raiva, sem paciência nenhuma, tô tipo sangue nos olhos, sabe assim? Eu vou olhar mais para Pitta. Então por quê? Porque Pitta tem essa coisa do calor, né? Essa coisa de vamos para cima, vamos não sei o que lá. O Pitta descontrolado, no geral, Rajas também acompanha aí. Pode ter começado em um ou em outro, a gente tem que olhar esse caminho da doença, beleza? Então vou olhar mais para Pitta. Se eu tenho tamas muito desequilibrado na minha mente, aí eu tenho que olhar para o meu Kapha Dosha, como é que ele tá. Provavelmente o Kapha Dosha acompanha esse tamas, e eu tô com muito pesada, com pouca ação, com aquele cansaço, aquele esgotamento e assim por diante. Então eu vou cuidar do Kapha e vou ajudar no equilíbrio de tamas. E aqui, ó, eu quero chamar atenção para isso. É super delicado, super complexo tratar uma mente tamásica, porque tirar de tamas é mais difícil do que tirar de rajas. Por quê? Porque tamas é não ação, rajas é ação. Pode até ser inconstante, mas é ação. E tamas é a não ação, você quase que tem que puxar a pessoa, né, como a gente diz. Então, nesse caso é muito interessante você começar, por exemplo, por uma questão de rotina e alimentação para Kapha Dosha. Você vai incidir bastante. E aí você vai tornando o corpo mais leve e aí você incide com o tratamento na mente, saca? Mas é muito legal, porque agora, sabe, dá para perceber que qualidades, então, dos doshas se parecem com essa qualidade da mente. Então, qual é a qualidade da mente que apresenta movimento, que apresenta ação, que apresenta o fazer e que desequilibrada pode ter essa calentura, esse aquecimento, essa raiva. Quando a gente sente raiva, a gente se sente quente, né? O rosto quente. Então, a gente pode ter aí a relação com Pitta e Vata, com a qualidade que tem Pitta e Vata. E, por outro lado, qual é a qualidade do corpo que tem relação com tamas, que é a qualidade da inércia, do peso, da tristeza. É uma qualidade que a gente chama de Kapha Dosha ou Ama, que é o acúmulo de toxinas, né, que também está muito ligado aí com a ideia de Kapha Dosha. Então, quando você entende isso, você começa a utilizar as coisas a seu favor e você vai melhorando a forma como você vai utilizando a sua alimentação ou então outras ferramentas. Então, você precisa, ao mesmo tempo, isso é muito interessante, você vai sim usar rotina, sim usar alimentação, mas você já sabe que se o desequilíbrio começa na mente, você vai ter que utilizar ferramentas para equilibrar a mente e que sejam específicas para isso, para você dar realmente um up na sua saúde mental. E é aí que eu te convido para participar de novo do desafio A Virada para a Saúde Mental. A gente vai dar um up, a gente vai dar a ideia é mente blindada, corpo forte, corpo com leveza, com força e mente blindada. Emoções não tóxicas, leveza e liberdade. Essa é a ideia do desafio A Virada e eu quero te convidar. Para isso você vai agir. Vai aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai ler tintim por tintim, ou lá no Spotify também, eu sempre deixo a descrição, tem no Spotify também. Vai ler tudinho antes de entrar no grupo de WhatsApp, onde eu vou fazer esse desafio, beleza? Mas leia, entre, vem, vamos fazer que vai ser demais. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê por sua presença.